Capítulo 201 Noite das Chamas 3. Quem você viu? Ei, responda-me. O guarda do outro lado da porta perguntou ao homem nas costas de Vicente, dando-lhe um tapa no rosto enquanto ele questionava. Mas o subordinado de Vicente parecia chocado, extremamente enfraquecido pelo golpe anterior do seu líder. Vicente poderia ter tentado sair deste local pelo mesmo caminho que entrou. Mas achou que seria muito suspeito que um dos seus homens pedisse 2 vezes para ir à casa de banho, vindo a este local e permanecendo apenas 5 minutos. Mesmo que isso não lhe causasse nenhum problema imediato, ele temia que, uma vez que suas bombas fossem detonadas, isso tornaria sua família Fuller um possível suspeito do ataque de hoje. Para evitar isso e não implicar de alguma forma Nina, Vicente decidiu detonar suas bombas enquanto seu grupo ainda estava na área. Só então eles se distanciariam de qualquer possível conexão com este ataque após o incidente terminar. Não só isso, mas para evitar que a família do barão desconfiasse dos seus homens, Vicente fez questão de ordenar a um dos seus homens que salvasse a vida do barão e morresse, num acto heróico. Vicente tinha consciência de que não poderia exterminar esta família naquela noite. O seu objetivo não era fazê-lo, mas apenas destruir a possibilidade de que esta casa um dia se levantasse contra ele por causa do que tinha feito ao terceiro filho do barão. Vincent não tinha fugido por outra parte da propriedade porque não só as paredes externas, portas e janelas da propriedade eram de alto padrão, mas também atrairia muitos problemas. Esta rota subterrânea era a maneira mais segura para ele escapar. Por mais problemático que seja, se ele conseguisse sair vivo deste lugar, seria impossível para ele estar conectado a este evento. É por isso que ele se manteve firme diante daquele general, usando palavras em vez de seus poderes. Sênior, ele está gravemente ferido. Gostaria de levá-lo ao médico imediatamente. Se ele morrer com a identidade de nossos inimigos na cabeça, temo que não poderemos fazer nada para buscar justiça. Ao ouvir isso, o general nível 7 olhou para o rosto empoeirado e ensanguentado do jovem à sua frente. TSK, droga, vá rápido, ele disse. Vicente olhou para Lana e disse: Você pode me ajudar? Estou ferido e não consigo ver direito. Vá com ele, Lana. O general disse antes de assumir o papel de Lana de identificar as pessoas do outro lado da porta para permitir que entrassem neste local. Lana prontamente obedeceu e passou na frente de Vicente e seu homem, desaparecendo rapidamente da área anterior. Você entendeu? Ela perguntou, sussurrando para ele. Sim, você receberá sua parte no acordo. Bom, vou deixar esta cidade com seus homens. Quero que você me deixe em Salt Star City. Lana sorriu e planejou seu futuro depois deste dia. Ela não tinha planejado ficar em Salt Star City. Mas ela poderia ir a qualquer lugar assim que chegasse com os recursos desse roubo. O grupo de Vicente não pôde agir contra ela durante um determinado período devido ao acordo que tinham assinado com ela, mas mesmo assim ela não quis ficar nesta província. Ao chegar à maior cidade da província, pretendia comprar uma passagem para fora do reino e nunca mais voltar a este lugar. Cheia de expectativas para o futuro, ela sorriu ao saber que tudo havia dado certo e guiou Vicente pela parte do esgoto local que ele não sabia como movimentar. Apenas as famílias nobres e o exército tinham um mapa dos esgotos locais. O grupo de Vicente só conseguiu construir o túnel até uma parte do esgoto por orientação de Lena, que recentemente acessou o mapa do local. Depois de 2 minutos correndo pelo local, ela finalmente chegou ao local onde havia instruído Rory e seu grupo a cavar um túnel alternativo. Lá, Vicente rapidamente encontrou uma parede que parecia oca, onde rapidamente utilizou um feitiço baseado no elemento terra para abrir o caminho para o início do túnel, 10 centímetros atrás daquela parede. Ao ver aparecer diante dela o buraco que levava a uma propriedade abandonada em Milfall, Lana suspirou e entrou com Vicente. Enquanto ela ia na frente, Vicente usou seus poderes para fechar o buraco que seus homens haviam feito. Hora de ir para casa. Ele suspirou quando finalmente chegou à propriedade onde seus homens trabalhavam nas últimas semanas.
Chegando lá, ele rapidamente deu a Lena algumas joias e moedas, o equivalente ao que havia sido prometido. Com o equivalente a mais de 1.500 moedas de ouro em sua posse, Lena agradeceu a Vicente e pediu-lhe que se despedisse de Rory por ela antes de seguir os homens da família Fuller que ali a esperavam numa carruagem. Ao vê-la partir, Vicente não se importou que ela fosse testemunha do que ele tinha feito. Ao contrário da Terra, os contratos eram extremamente difíceis de quebrar neste mundo mágico. Se você prometesse não falar sobre certas coisas, você não o faria, ou os céus poderiam puni-lo severamente. Lena poderia contar a verdade sobre aquele dia se ela se tornasse muito mais forte que Rory e Vicente, mas era improvável que isso acontecesse. Confiante de que não teria problemas com ela, Vicente rapidamente colocou a máscara e caminhou pela escuridão das sombras noturnas de volta à sede da família Mazante. Era hora de ele contar os ganhos da noite. Mas ao voltar para aquele lugar, ele bebeu uma poção restauradora, limpou-se dos vestígios do que havia feito. É hora de guiar os homens do Sindicato Escarlate. Ele pensou, lembrando que essas pessoas deveriam estar esperando por ele em sua propriedade. Embora ele não gostasse de entregar um de seus modelos de armas para essas pessoas, ele poderia pelo menos usá-lo como um álibi. Mesmo se ele não estivesse em sua propriedade no momento do ataque à propriedade de Erwin, para as pessoas desta cidade, teria sido impossível para ele agir contra a família Erwin e estar em sua propriedade em menos de 10 minutos para ensinar uma ou duas coisas aos homens do Sindicato Escarlate. Com isso em mente, Vicente ignorou as chamas noturnas que agitavam Milfal, preocupando-se apenas com os homens que ele havia ordenado para dirigir um ataque à propriedade de Erwin. Mas contanto que eles seguissem seus planos, assim que a carruagem de Lena os alcançasse fora de Milfal, eles poderiam fugir da área e se esconder até que as coisas se acalmassem. Só assim, o maior roubo de uma família nobre em Milfal terminou. Fim do capítulo. Capítulo 202. Após o ataque. Enquanto isso, na área mais rica de Milfal, 3 homens correram em direção ao centro da cidade enquanto as chamas e o som das explosões vinham da direção da propriedade Erwin. Mas enquanto várias pessoas nos arredores desta área rica de Milfal assistiam à sua porta enquanto a propriedade da família Erwin ardia em chamas, o barão daquela família moveu-se ao lado dos homens de Vicente. Vossa Graça, o que devemos fazer? Gostaríamos de ajudar de alguma forma, disse um dos 2 subordinados de Vicente, parecendo alguém preocupado com o bem-estar financeiro de um dos seus aliados. O barão não teve reservas em relação a esses homens depois de tudo o que aconteceu e depois de ver esses 2 quase morrerem nas explosões ao redor de sua propriedade há poucos momentos. Então, quando ele ouviu essa pergunta, ele disse: "Eu irei ao quartel-general do exército. Por que você não vai à propriedade do Visconde Simmons? Isso me ajudaria." "Isso, você não pode. Para dizer a verdade, Vossa Graça, o jovem mestre Simmons tem uma rivalidade com nosso líder." Um dos 2 homens disse: "Por que não fazemos o oposto do que você sugeriu? Nós 2 podemos alertar o exército enquanto você busca ajuda da família do Visconde." "Oh, bem, isso também funciona," ele disse ao sentir a brisa fria da noite esfriando seu corpo suado e gradualmente ficando com menos medo do que acabara de acontecer. Então ele disse: "Tudo bem, vamos nos separar. Vou devolver o corpo do seu companheiro ao seu grupo quando puder. Enquanto isso, espero ver você com seu líder no futuro." "Obrigado. Estaremos à disposição de Vossa Graça. Sou eu quem te agradece," Barão Erwin disse, separando-se dos 2. Ao fazer isso, ele logo foi até a propriedade da família Simmons em busca de ajuda para localizar e investigar aqueles que poderiam estar envolvidos neste ataque noturno. Homens atacaram o lado de fora de sua casa e alguns até conseguiram se infiltrar no local. Considerando que tudo acabara de acontecer, se o seguissem, teriam a chance de alcançar alguns daqueles bandidos. Enquanto o barão Erwin foi para a propriedade Simmons, os 2 representantes da família Fuller foram para o quartel-general do exército, não tão rapidamente quanto deveriam, mas sem demora.
Como aliados da família Ervin, eles não poderiam parecer suspeitos. Enquanto caminhavam pelas ruas escuras de Milfal, os dois estavam preocupados com seus companheiros e se seus planos haviam funcionado. Eu me pergunto como Kevin está. Um dos dois perguntou sobre o terceiro responsável por ter sido atingido por um dos raios de Vicente naquela noite. Não sei, mas o chefe sabe o que está fazendo. O chefe é a pessoa mais inteligente e talentosa que conheço. Portanto, Kevin provavelmente sobreviverá se outros problemas não o afetarem. Disse o outro soldado da família Mazante. Eles não ignoravam a possibilidade de outras coisas darem errado em seus planos além da mudança de Vicente. Havia muitos inimigos naquela propriedade e várias coisas poderiam dar errado antes que Vice e Kevin conseguissem escapar com sucesso. Mesmo que Kevin sobrevivesse ao ataque de Vice, muitas coisas poderiam matá-lo depois disso. Conscientes da difícil realidade deste mundo, estes homens permaneceram céticos enquanto se movimentavam para alertar o exército. Suspiro, espero que tudo dê certo. Depois de hoje, provavelmente teremos menos problemas para procurar pentagramas. Sim, eu também acho. Mas de qualquer forma, vamos alertar as forças locais. É hora de terminar nossa missão. Minutos depois, soldados do posto militar chegaram à propriedade semidestruída da família Ervin, cercaram o local e iniciaram o protocolo padrão para tais situações. No comando do grupo, Nova se levantou e organizou seus homens, tentando não pensar demais em como a cidade de repente se tornou muito mais perigosa após a chegada do grupo de César na área. Ela olhou para seus homens e deu uma ordem. Não deixe ninguém de outras forças se aproximar deste local. Quero saber o que aconteceu aqui antes que curiosos contaminem o local. Enquanto isso, quero que metade do grupo siga a trilha dos criminosos que operaram aqui anteriormente. Procure testemunhas oculares e relatos de pessoas se movendo estranhamente em direção às saídas da cidade. Vamos pegar esses bastardos. Sim, capitão. A maioria dos cerca de uma dúzia de soldados que a acompanhavam respondeu, movendo-se rapidamente para cumprir suas ordens. Ela olhou para um acólito nível 4 e disse: Capitão Olson, espere um minuto. Capitão, o homem de cabelos negros olhou para a linda Nova, mas não havia nada além de respeito em seu olhar por essa mulher de nível 5. Após o último encontro com Vicente, Nova conseguiu avançar para o próximo nível e chegou ao final da segunda etapa. Capitão Olson, vá para a sede da família Mazante. Quero saber o que César fez esta noite. Ela ordenou, sentindo que seria bom questionar tal homem. César Mazante? O homem, vestido com uniforme semelhante ao de Nova, com armadura com o símbolo da família real, olhou para ela com estranheza, sabendo que aquele homem era agora um bom cidadão que não tinha problemas com a lei. Por que motivo, capitão? Sinto muito, mas não vejo como César tenha algo a ver com isso. Receio que o comandante não goste que nos aproximemos dessa pessoa. Ele disse. Nova não se importou com a opinião do homem e disse: Tenho que me repetir, capitão Olson. Isso é uma ordem. Não me importo se você gosta. Tudo bem, vou ver o que César está fazendo. Ele não quis discutir com essa mulher e saiu sem mais perguntas. Nova ficou para trás, pensando no homem que a salvou. César, você está envolvido nisso? Seus olhos se estreitaram ao ver alguns homens da família Ervin apagando o fogo na propriedade ao lado dos soldados na área. Enquanto ela observava, algo mais estava em sua mente. Agora, até o Vicente estava envolvido numa situação local, o que nunca tinha acontecido antes de ele chegar a esta cidade. César, não vou perdoá-lo se você prejudicar os membros inocentes da família Fuller. Ela cerrou os punhos, pensando no quanto aquela família já havia sofrido por estar envolvida nos problemas locais. Os emissários de Vicente só estavam ali para fazer negócios. Ainda assim, agora, esta família estaria associada a esse incidente, e eles até perderam um dos seus homens para os responsáveis por esta ação noturna. Fim do capítulo. Capítulo 203 Preparativos finais. Entretanto, na propriedade Mazante.
Vicente acabava de chegar, vestido com um belo terno e com cheiro de vinho no corpo. Ao entrar em sua propriedade, ele não falou com nenhum de seus homens sobre o resultado do roubo, nem ninguém o incomodou com isso. Já tendo deixado o homem atingido por um de seus raios em uma das tabernas de seu território, Vicente chegou sozinho para lidar com os homens do Sindicato Escarlate. Ele caminhou até as pessoas enviadas pelo líder daquela facção local do submundo, cumprimentou-as e, após uma breve introdução, começou a falar sobre coisas sérias. Bem, não vamos mais desviar nossos planos. Em breve deixarei Milfal para caçar pentagramas mágicos com meus homens, então vou te ensinar o básico pelos próximos 2 dias, sem a minha presença. Ele disse aos homens. Ao ouvir isso, um dos homens ali, ansioso por aprender, perguntou: Como resolveremos nossas dúvidas na sua ausência? Aprender o básico era a coisa mais importante em qualquer coisa nova. A partir das técnicas básicas, muitas vezes é possível desenvolver habilidades relacionadas a elas, mesmo sem guia. Mas é claro que ter alguém para corrigi-los quando cometessem erros poderia fazer a diferença na rapidez com que aprenderam a desenvolver as armas pelas quais seriam responsáveis. Disse Vicente: O que vou ensinar nestes 2 dias será suficiente para que os mais talentosos de vocês aprendam tudo o que precisam por conta própria. Contanto que pratiquem todos os dias, vocês dominarão em 2 ou 3 semanas. Fazendo estes armas não é tão difícil quanto você imagina. O principal é cuidar de sua montagem final para que só nós possamos desmontá-las sem danificá-las. Mas mesmo que um de vocês tenha alguma dúvida, terei algumas das minhas homens, que já treinei para montar essas armas, irão ajudá-los. Isso deve ser suficiente para que vocês mesmos comecem a fabricar essas armas em 1 mês. César parecia um gênio e, conhecendo suas habilidades em metalurgia, nenhum desses homens duvidava de seu talento para forjar. O que era fácil para ele não era necessariamente fácil para eles. Porém, depois de ouvir que mesmo os homens deste grupo poderiam fazer tal coisa, nem mesmo os mais preocupados com a ausência de Vicente continuaram a questioná-lo. Com a concordância desses homens, Vicente logo começou a mostrar-lhes as peças que precisariam forjar para montar o modelo da arma que havia prometido a Brode. Ele fez isso por alguns minutos até que um de seus homens se aproximou dele com um soldado do exército real. Chegando naquela sala onde vários homens do Sindicato Escarlate estudavam os métodos de produção de componentes de armas, o soldado enviado por Nova suou ao ver vários nomes conhecidos desta cidade parados ali com César. Parece que o Sindicato Escarlate está mais próximo da família Mazante do que antes, ele pensou consigo mesmo, com mais medo de questionar César por causa do pedido de Nova. Parece que o senhor Mazante está ocupado. Acho que talvez devesse vir aqui outra hora. Realmente não quero atrapalhar. Ele disse, pensando que César provavelmente não teve nada a ver com o incidente de hoje. O acólito nível 1 próximo a ele sorriu sob sua máscara, vendo que seu líder estava ganhando cada vez mais respeito localmente. Todo o grupo de Vicente esperava que os soldados batessem à sua porta esta noite. Não era preciso ser um gênio para prever tal coisa. Afinal, eles eram o grupo que mais crescia e seu nome era comentado por toda a cidade. Era natural que fossem considerados após um evento de tais proporções na propriedade de Erwin. Quando um dos homens de Vicente ouviu o comentário do soldado real, não pôde deixar de se sentir bem ao ver que, mesmo que o soldado estivesse ali para questionar o que Vice tinha feito naquela noite, tal homem parecia assustado e não tão interessado em ser acusatório. Isso foi ótimo. Mas Vicente já estava olhando em sua direção e logo deixou os homens do Sindicato Escarlate estudando sozinhos para abordar tal soldado. Os soldados reais são sempre bem-vindos na minha propriedade, disse Vicente num tom bem-humorado. Como cidadão do reino, é meu dever ajudar as forças reais sempre que elas vierem à minha casa. Capitão, o que posso fazer por você hoje? O homem ficou satisfeito ao ver que Vicente não era tão defensivo e autoritário como os antigos membros do submundo e era bastante acessível mesmo com a sua já elevada posição local. Senhor Mazante, lamento incomodá-lo.
Fui enviado aqui para fazer perguntas simples. Depois disso, irei embora. O soldado de cabelos negros disse: O que você fez esta noite? Essa noite? Vicente perguntou em tom de surpresa. Antes de vir aqui para encontrar meus amigos, tomei um drink com um de meus clientes. Antes de vir para cá, Vicente deixou o homem que carregava nas costas na taverna de River Zender. Ele já os havia instruído a fechar a taverna mais cedo naquele dia para um jantar, entre eles, onde ele havia tomado alguns drinks enquanto deixava seu homem lá mais cedo. Como os dois já sabiam o que conversar caso fossem interrogados, Vicente não se preocupou e tinha um álibi melhor do que alguns dos seus inimigos locais poderiam esperar dele. Quem no exército enviou esse idiota para mim? É nova, Vicente pensou consigo mesmo, consciente de que a bela mulher o tinha ajudado, mas que só o fizera para saldar a sua dívida para com ele. Este não foi o sinal de um aliado que o ajudaria. Foi o gesto de um inimigo que não queria lhe dever um favor. Sentindo o cheiro de vinho vindo do corpo de Vicente, o soldado acreditou. É assim mesmo? O soldado ficou feliz em saber disso porque não queria problemas com um monstro como Vicente, que conseguia eliminar até mesmo acólitos de nível médio mesmo quando era aprendiz sênior. Mas agora, César era um acólito nível 1, o que o tornou muitas vezes mais forte do que antes. Se isso é tudo, não tenho mais perguntas. Vou repassar essa informação ao superior que me enviou para cá e acredito que tudo ficará bem. Ele sorriu antes de apertar a mão de Vicente. Diga olá em meu nome para essa pessoa, disse Vicente antes de vê-lo sair, o último aborrecimento com o qual teria que lidar esta noite. Depois disso, ele aproveitaria uma pausa no final da noite para contar os ganhos do ataque de hoje e distribuir algumas das poções e recursos para seus homens. Infelizmente, eles não conseguiram mostrar muito poder de compra para evitar atrair a atenção do Sindicato Escarlate ou das potências locais, então Vice ficou com a maior parte das moedas e recursos que ganhou esta noite. Quando ele fosse para Ironcrest, ele poderia usá-los para comprar recursos para sua família secretamente. Fim do capítulo. Capítulo 204 Noite da Partida 1. 3 dias depois, após a situação anterior em Milfal, muita coisa aconteceu na cidade devido à investigação do roubo da propriedade Erwin. Após a investigação inicial, a família Erwin descobriu que havia perdido praticamente toda a sua riqueza no cofre da propriedade. Isso não era tudo o que a família Erwin tinha, já que o barão tinha uma quantidade razoável em seu anel espacial, enquanto seus filhos e esposas também traziam itens valiosos. No entanto, a família perdeu mais de 60% das poupanças acumuladas nas últimas décadas. Devido à magnitude do roubo, os sobreviventes da casa Erwin ficaram naturalmente furiosos e já começaram a espalhar rumores por toda a cidade de que sua família poderia não ser a única casa nobre a sofrer tal coisa. Se nada fosse feito, outras famílias também poderiam sofrer. Com isso, todas as casas nobres com bens da cidade ficaram em alerta e participaram da investigação e busca dos culpados. Mas desde aquele dia ninguém foi preso. Além de alguns dos mortos que morreram no incidente, alguns sobreviventes que foram vistos saindo da propriedade estavam desaparecidos. Com pistas a seguir, a família Erwin, as outras casas nobres e até o exército tinham trabalhado em torno de Milfal nos últimos dias, fazendo o que podiam para buscar justiça. É claro que isso afetou a vida do povo de Milfal, e até mesmo as academias locais foram interrompidas. Os toques de recolher eram afixados todas as noites logo após o anoitecer, e as pessoas ficavam de olho nos negócios do submundo, esperando que os indivíduos fizessem compras incomuns ou vendessem itens específicos. Muitas pessoas ficaram com medo e evitaram fazer negócios atualmente, e até o Sindicato Escarlate sentiu tais consequências. Em meio a tudo isso, porém, ninguém incomodou a família Mazante, que, após a visita do soldado anterior, não tinha ligação com o incidente daquela noite. Enquanto isso, Vicente ainda estava na cidade, preparando-se para a viagem do seu grupo à floresta alpina do Pica-Pau.
Depois de passar os últimos 2 dias treinando os homens enviados pelo Sindicato Escarlate para fazer um modelo de arma de fogo, Vicente finalmente completou seus deveres locais e partiria de Milfau esta noite. Na propriedade da família Mazzanti. Neste momento, Vicente enfrentava um grupo de 28 soldados da sua família, todos acólitos. Após os últimos dias, o grupo desta família cresceu com os reforços da Vila Martel, atingindo o seu nível mais alto desde a sua criação, agora com 78 homens. Destas 78 pessoas, a maioria homens, metade do grupo eram aprendizes e a outra metade eram acólitos, ou generais comparáveis aos acólitos de nível baixo e médio. Generais eram pessoas que podiam ou não ter joias mágicas, mas que seguiam o caminho da arte corporal e usavam mana para fortalecer seus corpos ao usar artes marciais. Este foi um caminho relativamente simples comparado ao de um mágico. Como tal, tinha muito mais limitações em relação ao quão longe alguém poderia ir. Mas para locais de baixo nível como esta área da província de Scott, isso não foi um problema. Generais entre os níveis 4 e 8 eram comparáveis aos acólitos entre os níveis 1 e 5 em relação à capacidade de combate. Vicente não desconhecia o seu potencial em lugares como Milfau, por isso havia uma dúzia deles no seu grupo, sem contar os mercenários que trabalhavam para eles no exterior. Com o recente aumento do número de homens da família Mazzanti e os recursos obtidos com o roubo da família Erwin, algumas coisas mudaram na configuração de poder do grupo. Com 78 membros, dos quais 62 eram magos guerreiros e 16 eram generais, o grupo agora consistia em 10 aprendizes juniores, 8 aprendizes intermediários, 16 aprendizes seniores, 26 acólitos de nível 1 e 2 homens de nível 2, além, é claro, dos generais, entre os níveis 4 e 6. Destes homens, Vicente não poderia levar todos os 28 acólitos do grupo na caça aos pentagramas mágicos, mesmo que todos tivessem chegado a um ponto em que precisavam ir em busca dessas essências mágicas. A família Mazzanti tinha um território para manter e até expandir. Pensando nisso, Vicente deixaria 10 acólitos e todos os generais do grupo nesta cidade para manter as coisas em ordem e dar continuidade aos projetos atuais de seu grupo. À sua frente estavam todos os acólitos da família Mazzanti, aqueles que ele pretendia levar consigo nesta viagem, e os homens que pretendia deixar no comando do grupo na sua ausência e de Rory. Vendo esses homens com sorrisos no rosto, Vicente rapidamente chamou os nomes de 10 deles, todos acólitos de nível 1, a maioria deles indivíduos recém-promovidos. Enquanto estes 10 homens sorriam e os outros 18 olhavam para eles, disse Vicente: aqueles para quem acabei de ligar ficarão em Milfau para cuidar de nossas operações. O resto de vocês acompanhará Rory e eu na jornada que começaremos esta noite. Os 18 homens sorriram de satisfação com estas palavras, enquanto os 10 indivíduos suspiraram, percebendo que tinham recebido falsas esperanças. Mas eles não ficariam para trás por muito tempo. Aqueles de vocês que vão ficar, assim que nosso grupo retornar, selecionarei alguns homens para ajudá-los a caçar seus pentagramas nas redondezas. Ele disse, facilitando a situação para aqueles que ficariam para trás. De qualquer forma, tome cuidado nos dias em que estarei fora. Não faça nada exagerado, e se tiver que se curvar a nobres ou mágicos poderosos, faça-o sem muita dúvida. Nós lidaremos com quaisquer problemas. Com isso, o povo de lá logo se dispersou, sendo que os que estavam saindo foram organizar suas coisas para a viagem enquanto os demais retornaram aos seus postos. Poucos minutos depois do encontro com Vicente, um mascarado ruivo entrou na mansão e foi direto até Vicente. Pronto para ir, Vicente olhou para Rory e viu que embora este homem ainda não tivesse atingido o nível 1 do estágio acólito, ele estava no auge do nível aprendiz sênior. No ritmo que estava indo, Rory certamente alcançaria o nível 1 antes do grupo entrar na floresta alpina do Pica-Pau. Rory sorriu para o amigo, ansioso pelo início desta jornada que poderia mudar completamente a situação do seu grupo em Milfau. Sim, quando partiremos? Estou pronto para deixar esta cidade tranquila.
O jovem ruivo tirou a máscara, sorrindo ansioso por esse momento. Vicente também estava ansioso para ficar mais forte e disse: ao entardecer, bom, faltam apenas algumas horas, então vou meditar até lá. Quando Vicente viu seu amigo ir para a sala de treinamento subterrânea, ele não incomodou Rory, deixando-o conversar sobre algumas coisas relevantes após saírem da cidade. Uma longa viagem de carruagem os aguardava. Fim do capítulo. Capítulo 205 Noite da Partida 2. Ao cair da noite em Milfal, um grupo de 3 carruagens partiu da propriedade da família Mazante em direção à saída leste da cidade. Havia 20 homens nas 3 carruagens, 19 deles acólitos e apenas um aprendiz sênior. 8 homens estavam na carruagem da frente, 4 do lado de fora e os demais dentro dela, a mesma formação da carruagem traseira. Apenas a carruagem do meio tinha menos pessoas, com 2 homens controlando os cavalos, os líderes do grupo dentro dela. A carruagem era muito parecida com as outras 2, sem nada de especial em seu design ou interior. Mas lá estavam os líderes deste grupo, Vicente e Rory, um à frente do outro, com máscaras no rosto, tal como todos os outros homens nesta e nas outras 2 carruagens. Ambos estavam muito bem vestidos, como sempre. No entanto, nenhum deles se importou com isso enquanto conversavam e observavam o grupo sair lentamente da cidade. Como foram seus últimos dias em público? Vicente perguntou ao amigo. Ele não teve tempo de falar sobre Rory nos últimos dias. Vice concentrou todo o seu tempo em lidar com os homens do Sindicato Escarlate e organizar seu grupo para os próximos dias. Além dos homens que tinham vindo da aldeia e se juntado à sede da família Mazante nos últimos dias, Vicente também tinha estado ocupado com algumas extensões do seu território e acordos com nobres. Ele visitou 2 famílias nobres, como César Mazante, e fez algumas promessas a respeito dos acordos que havia feito anteriormente para exonerar seu nome. Além disso, seu território contava agora com 31 estabelecimentos comerciais, mais da metade dos da zona leste da cidade, onde ninguém havia dominado anteriormente. Além destes acordos, que lhe garantiriam mais de 250 moedas de ouro por mês para sua família a partir do próximo mês, Vicente tinha os seus homens prontos para se expandirem para o território anteriormente controlado pela facção defiante Tairane. Ele também não parou de estudar os materiais que recebeu da Associação de Ferreiros Milfal e de treinar seus poderes mágicos. Como resultado, ele não tinha conhecimento de muitas das realizações de Rory nos últimos dias. Rory ouviu a pergunta do amigo e sorriu, pois havia feito coisas importantes para o futuro. Eu me encontrei com o grupo de Lucas mais cedo e entrei em contato com alguns de seus associados. Ainda não tenho nada definitivo, mas depois de investigar essas pessoas, estou confiante de que, enquanto os financiarmos, poderemos em breve ter um engenheiro e um encantador em nossa família. Vicente gostou do que ouviu. Mesmo que Rory não conseguisse mais do que isso através de seus contatos através de Lucas, seria bom o suficiente. Vicente estava confiante de que poderia fazer um acordo entre ele e Lucas quando voltasse desta viagem. Isso lhe daria 3 jovens profissionais com um longo futuro pela frente e que poderiam se juntar à sua família. Ele ainda precisaria de um médico e de um alquimista para completar um grupo com representantes das profissões mais importantes. Mas isso era algo que ele poderia fazer mais tarde. Ele tinha o cartão de um alquimista, Leon, de quem ele e Rory já haviam comprado recursos. Este jovem alquimista parecia muito promissor, e Vice estava pensando em abordá-lo assim que a jornada terminasse. Com isso, bastaria procurar um médico, talvez o profissional mais relevante para ele no momento, já que tinha muitas preocupações com Nina. Nina tinha 8 anos e o tempo era curto. Se ela não recebesse tratamento especial aos 14 anos, Vicente sabia que seu destino diante da magia seria sombrio e pequeno. Ele precisava de um médico e elevá-los ao mais alto nível possível. Isso não é ruim. Estaremos bem com os recursos pelos próximos 2 ou 3 meses. Vicente comentou. O que nos falta são contatos.
Essas pessoas que você conheceu são fundamentais para nós, não apenas por seu potencial para se tornarem nossos companheiros, mas porque podem nos apresentar a outras pessoas com esse potencial. Quando retornarmos, quero que você desenvolva seu relacionamento mesmo com aqueles que não estão interessados em se juntar a nós. Vamos ver aonde isso nos leva. Ok. Rory também sabia do pouco tempo que Nina tinha e se preocupava com ela como se ela fosse sua irmã. Com Vicente com tanta pressa e ambos de acordo com estes planos, não havia o que discutir. Quando terminaram de falar sobre isso, o grupo de carruagens finalmente saiu do último trecho da rua em Millfall e entrou na estrada de terra que seguiriam pelas próximas horas. A floresta alpina do Pica-Pau ficava a poucos dias de viagem de Millfall em uma carroça comum. Sem outro meio de transporte e dependendo das poucas e precárias estradas da província, Vice e o seu partido teriam pela frente uma longa e cansativa viagem. Mas isso não significava que seria chato. Assim que deixaram Millfall, o grupo Mazante encontrou vários homens, mercenários, soldados reais e guardas de famílias locais que exploravam a área. Após 10 minutos de viagem de carruagem, o grupo encontrou um grupo de soldados parados bem na frente deles, bloqueando a estrada. Chefe, há soldados reais à frente nos dizendo para descermos das carruagens. Disse um dos homens que controlava os cavalos da carruagem, informando os dois líderes dentro do veículo. Ao ouvir isso, Vicente não ficou surpreso. Isso deve ser sobre o roubo da família Ervin. Vamos ver quem está vigiando este lugar. Ele olhou para Rory e os dois desceram pelas duas portas laterais da carruagem marrom. Ao fazer isso, Vice imediatamente avistou uma linda mulher de cabelo azul. Nova bem, Rory olhou para seu amigo imediatamente após avistar a beleza de cabelo azul. Eu me pergunto o que essa mulher quer. Não sei, vamos ouvi-la. É sempre bom conversar com o Capitão Ben. Vice disse enquanto Rory olhava para ele. Quais são suas intenções com essa mulher? Você não acha que se envolver com ela depois de tudo é perigoso? Rory perguntou enquanto caminhava ao lado de seu amigo até onde Nova e os outros soldados que os pararam estavam. Não a subestime. Ela é mais talentosa e poderosa do que você pensa. Ela é importante não apenas para a situação em Millfall, mas também para seu potencial no Reino Sydel. Somos pequenos hoje, meu amigo, mas devo planejar o futuro, considerando que um dia deixaremos esta cidade, talvez até mesmo a província. Ela tem acesso à maior organização do reino, que até tem soberanos sob sua influência. Vicente disse, pouco antes de ficar cara a cara com o grupo de Nova, então não pôde mais falar com Rory sobre isso. Capitão, é bom vê-lo de novo. Ele disse de uma forma bem humorada. Tom. Fim do capítulo. Capítulo 206. Início da jornada à floresta alpina do Pica-Pau. César. Nova olhou para o homem bem vestido de cabelos pretos, máscara prateada como se ele fosse apenas um lojista comum, mas ela não viu nele a figura que muitos que não o conheciam podiam ver ao observá-lo em uma situação como essa. O refinamento deste homem não a enganaria. Este foi o homem que matou friamente vários acólitos quando ainda era aprendiz. Essa pessoa tinha habilidades monstruosas, mas não precisava delas para derrotar aqueles que eram mais fortes. Com uma arma simples e suas habilidades de cálculo, ele poderia matar metade de um grupo próximo em questão de segundos. O que você está fazendo, César? Ela perguntou a ele. Notícias da família Mazante e de seu glorioso líder se espalham diariamente por Millfall. Mas apenas seus aliados sabiam de seus planos, principalmente de seu objetivo de viajar em busca de pentagramas. Percebendo que aquela linda mulher de cabelos azuis não sabia para onde ele estava indo, Vicente atendeu. Vou caçar pentagramas. Recentemente avancei de estágio e alguns dos meus homens estão na mesma situação. Por quê? O capitão sentirá minha falta. N-U-V-I-L-B-1-N. Nova ignorou seu comentário enquanto os homens observavam a situação em silêncio. Ela disse, eu gostaria de revistar suas carruagens. Nós estamos aqui para verificar possíveis saídas clandestinas da nossa cidade. Todos do
Seu grupo estão com a identificação em mãos. Aspas. Que viviam nas cidades do reino tinham IDS registrados na mesma cidade. Depois de criar uma dessas identidades, todo o exército do reino Saidel, nesta província ou em qualquer outra, saberia sua origem, e seria impossível fazer outra. Com algo assim, os soldados do grupo poderiam dizer se havia alguém que não morava em Milfal. Mas saber disso faria alguma diferença? Afinal, os criminosos que recentemente atacaram a família Ervin poderiam ser locais. Ao mesmo tempo, mesmo que alguém não fosse residente de Milfal, nem todo visitante seria um criminoso. Mas o exército tinha seus próprios métodos de investigação. Depois de alguns dias envolvidos na investigação local, eles conheciam todos que haviam entrado recentemente na cidade e foram verificando gradativamente quem havia saído da cidade nos últimos dias e quem estava saindo todos os dias. Portanto, não puderam determinar o culpado, mas puderam encontrar pessoas suspeitas que, se investigadas minuciosamente, poderiam levá-los a informações cruciais. Infelizmente para Nova, todos no grupo de Vicente moravam em Milfal há semanas e tinham funções locais que poderiam facilmente ser verificadas para provar onde estavam antes. Não havia ninguém lá que não estivesse devidamente registrado em Milfal, muito menos pessoas escondidas em suas carruagens. Depois de uma rápida verificação nas carruagens e identidades dos homens de Vicente, um soldado parou ao lado de Nova, vice Rory e disse: Capitão, está tudo em ordem com o grupo deles. Nova esperava por isso e disse a seus homens para libertarem a família Mazante. Mas antes que Vicente e Rory voltassem para a carruagem, ela contou a ele: Não pense que não sei que foi você, César. Posso não ter nenhuma prova, mas sei que foi você. É a única explicação possível. Vice olhou para ela em silêncio, percebendo que ela estava determinada a persegui-lo. Ele riu e disse: Você tem uma imaginação muito vívida, capitão. Estou ansioso para ouvir seus comentários humorísticos quando eu retornar de minha viagem. Enquanto ele voltava para sua carruagem, ele acenou com a mão e disse: A propósito, parabéns por atingir o nível 5. Você é tão talentoso quanto lindo, capitão. Nova cerrou os punhos e olhou na direção de César com uma expressão feia, querendo bater nele. Infelizmente, ela não tinha provas contra essa pessoa. Limpe o caminho, ela ordenou, rapidamente fazendo com que os homens de seu grupo abrissem caminho para as 3 carruagens da família Mazante. Feito isso, o grupo de Vicente deixaria esse bloqueio para trás e seguiria rumo ao seu destino. Poucos dias depois, a cidade gradualmente voltou ao normal depois que o grupo liderado por César Mazante deixou Milfal. A família Ervin ainda queria alguém para punir. É claro que seus membros estavam zangados com tudo o que haviam perdido e sofrido naquele dia fatídico. Eles e seus aliados ainda não haviam encontrado ninguém para punir. Ainda assim, com o passar dos dias, as forças locais perderam o interesse em continuar a investigação. Não foi barato manter vários especialistas, mercenários e muitos outros na cidade em busca de inimigos. Mesmo o exército não queria investir muito no assunto, pois se preparavam para caçar os basiliscos do 3º estágio em The Rock Gorge. O grupo que procurava pessoas para punir tinha até alguém para culpar por tudo. Era uma serva da família Ervin, Lena, que havia desaparecido e já era considerada uma fora da lei com recompensa pela cabeça. Mas como ela fugiu sem deixar vestígios, as autoridades locais tinham pouco o que fazer. Com o passar dos dias, sem nenhum vestígio de Lena, os poderes locais gradualmente voltaram ao normal enquanto a família Ervin aprendia a conviver com a nova situação. Empobrecidos, como estavam, os membros desta casa não podiam se dar ao luxo de desperdiçar toda a sua influência e os poucos recursos que tinham em uma caçada infrutífera. Além da recompensa que colocaram pela cabeça de Lena. Como resultado, a população comentava diariamente o assunto, com cidadãos de baixo escalão, servos, forasteiros e mercenários de baixa renda celebrando secretamente a derrota da família Ervin. Embora muitas pessoas não tivessem nada contra a família, elas faziam parte do sistema de poder sujo do reino.
Para aqueles que sofreram sob o sistema e tiveram que aturar jovens mestres arrogantes e leis que só funcionavam quando puniam os mais fracos e pobres, era uma grande alegria ver uma família nobre sofrer sem poder se vingar. À medida que a cidade voltava ao normal, em tavernas como a de River, pessoas jovens e velhas, com ou sem poderes mágicos despertados, tratavam do assunto da mesma maneira. Para eles, o que aconteceu recentemente nesta cidade não foi diferente de um romance em seu clímax, quando um antagonista foi finalmente punido. Como espectadores deste importante evento, muitos ficaram mais felizes em ver o roubo bem-sucedido da propriedade de Erwin do que em ver coisas boas acontecerem a si mesmos. Embora não estivessem diretamente envolvidos com o grupo que executou o roubo, nem pudessem ser afetados pela perda da família Erwin, muitas pessoas nesta cidade estavam tão felizes como se tivessem ganhado prêmios nos últimos dias. Fim do capítulo. Capítulo 207 Avanço. Em uma taverna em Milfal. Naquele momento, um grupo de homens de meia-idade, vestidos como trabalhadores comuns e com roupas sujas, estava sentado ao redor de uma mesa de madeira cheia de copos e garrafas. Esses homens tinham cigarros e copos nas mãos. Alguns sorriam, outros comiam lanches, mas todos estavam alegres ao falar sobre o momento de karma histórico que Milfal estava vivenciando. Os ladrões de propriedade de Erwin são homens do povo. São pessoas que fizeram justiça. Um dos homens bêbados disse. Outro trabalhador, que passou os últimos dias no campo e só chegou à cidade esta noite para saber do assunto, disse. Esta é a primeira vez na minha vida que vejo nobres sofrerem. Pensei que nunca teria a chance de ver essa escória sofrer, mas agora tudo mudou. Normalmente, os nobres só perderiam para outros nobres ou mágicos de nível muito superior. Mas, pelo que sabiam, aqueles que atacaram a família Erwin não eram muito mais fortes do que alguns dos guardas do Barão Erwin. Não só o poder deste grupo de bandidos não era alto, mas eles também conseguiram escapar sem deixar rastros. Isto foi o mais importante. Ao roubar o cofre daquela casa, o grupo realmente deu uma grande contribuição à sociedade de pessoas que apenas perderam e foram oprimidas. Mesmo não ganhando nada, eles sentiram o peso de serem oprimidos diariamente por famílias como a de Erwin finalmente diminuir. Se eu soubesse quem eles são, faria tudo o que pudesse para ajudá-los. Pensou um dos homens ao imaginar todos os grupos como ele apoiando esses ladrões. Ao pensar numa rebelião, numa revolução, este homem não pôde deixar de estremecer, emocionado mas consciente de quão difícil seria. Foi muito difícil imaginar um mundo onde eles não precisariam mais sofrer derrotas. Este estado tinha justiça e um sistema de leis com punições previsíveis. Mas, como em alguns lugares da Terra, as regras deste mundo só se aplicam aos medíocres. Aqueles acima da média tinham suas próprias maneiras de virar o sistema a seu favor e viver fora da lei. No último nível estava a família real, o único poder neste estado onde nenhuma das leis se aplicava a eles, e apenas os próprios membros da família real podiam julgar outros membros da família real. Estas pessoas comuns não conseguiam imaginar a igualdade, por isso, para elas, a derrota de uma família nobre e talvez o surgimento de um grupo que pudesse aterrorizar estas forças era algo que podiam apreciar e apoiar à distância. Além deste grupo, vários outros discutiam a mesma coisa e celebravam em diferentes situações em torno de Milfal. Mas até mesmo os membros do Templo do Despertar nesta cidade estavam falando sobre isso, vendo tudo de forma diferente, é claro, mas ainda interessados nos acontecimentos recentes em Milfal. Em uma das salas do andar superior do prédio, administrada por membros da Congregação do Apocalipse, estava reunido um grupo de pessoas vestidas de maneira semelhante, cuidando de seus afazeres enquanto conversavam. Jasmine, você ouviu as notícias que circulam nesta cidade ultimamente? Um homem relativamente jovem com uma joia mágica verde na cabeça olhou para uma mulher do outro lado que estava lá para coletar os dados mais recentes sobre o despertar deste templo. Jasmine, uma mulher de aparência jovem e cabelo rosa, assentiu em aprovação. Como eu poderia não ter ouvido falar?
Quando fiz check-in em uma pousada local mais cedo, ouvi alguns funcionários falando sobre o roubo da família Ervin. Parece que essa família perdeu muitos recursos naquele incidente. O mais importante, ninguém sabe quem foi o responsável por isso. Os ladrões fugiram com todos os recursos do cofre daquela família. Este homem comentou com um brilho nos olhos. A maioria dos membros desta organização continental veio de origem simples. Ver um deles entusiasmado com um assalto como esse não seria tão estranho, apesar de seus cargos. E o que isso importa para você, Mark? Jasmine perguntou enquanto anotava um nome específico em uma lista que tinha com ela. Fuller. Seus companheiros, que estavam nesta cidade para coletar dados, também tinham documentos deste Templo do Despertar em mãos enquanto faziam seu trabalho habitual dentro desta organização. Porque temos muito a ganhar com isso, Jasmine. O homem foi direto ao ponto. Tenho um registro de cada coisa que foi roubada daquela propriedade. Se você me ajudar, podemos lançar um alerta para o possível tráfico dessas joias. Quem roubou a casa Ervin pode ter o equivalente a quase 30 mil moedas de ouro. Se os encontrarmos, poderemos dividir esses recursos igualmente. Oh, então você quer roubar os bandidos? Ela tirou os olhos do prato em suas mãos para olhar nos olhos do homem. Por que não? Eles são ladrões. Com quem vão reclamar? Marcos sorriu. Além disso, podemos fazer um uso melhor desses recursos do que aqueles ladrões, Jasmine. Com suas habilidades e potencial, você pode melhorar rapidamente sua posição na capital, N, U, V, I, L, B, 1, N. Pense nisso. A realização dos seus objetivos pode depender disso. Jasmine largou o que segurava para pensar nessa proposta. Com seus poderes dentro da Congregação das Revelações e sua forma mágica, ela tinha um jeito de alcançar o grupo de bandidos. Não só isso, se ela conseguisse colocar as mãos nessas moedas, ela poderia facilmente obter os recursos para se tornar uma maga e adquirir uma posição mais elevada dentro dessa organização. Dê-me um dia para pensar sobre isso. Enquanto muitas pessoas comuns comemoravam o roubo de Vicente e outras conspiravam contra ele, seu grupo havia percorrido mais da metade da distância entre Milfau e a floresta alpina do Pica-Pau nos últimos dias. Para chegar a esse ponto de sua jornada, eles enfrentaram vários pequenos desafios no caminho até a localização atual, tendo que lidar com criaturas mágicas e até mesmo com humanos. Há 2 dias, um grupo de bandidos os atacou e quase matou alguns dos homens do grupo. Porém, com suas armas de fogo, essas pessoas venceram os inimigos despreparados e sobreviveram a esse desafio. Depois disso, eles foram um pouco mais cuidadosos em sua jornada e, nesta tarde, finalmente pararam para descansar em um vilarejo no caminho para seu destino. Não estava nos planos do grupo fazer esta parada, mas depois de dias de treino na estrada, Rory havia chegado ao auge da primeira etapa e estava pronto para tentar a sorte. Não seria seguro fazer isso em uma região de floresta com a presença de criaturas mágicas que eles não conheciam, então, imediatamente após Rory informar Vice esta manhã, ele conduziu o grupo até a vila mais próxima no caminho. Eles estavam agora em uma pequena pousada naquela vila enquanto Rory meditava por mais de 1 hora em busca de sua descoberta. Mas, ao contrário do que aconteceu com Vicente, a descoberta de Rory não demorou muito. Na segunda hora de sua meditação, todos em seu grupo sentiram uma súbita onda de poder vindo da sala em que ele estava. Rory havia alcançado o nível 1 do estágio acólito. Fim do capítulo. Capítulo 208 A verdade sobre os pentagramas mágicos. Minutos depois de o sinal para avançar de nível ter vindo do quarto de Rory, Vicente entrou desacompanhado e imediatamente encontrou o amigo ali parado, sentindo as mudanças pelas quais havia passado. Parabéns por subir de nível, hehe. Agora poderemos caçar pentagramas sem reservas. Vicente se aproximou de Rory com um sorriso no rosto antes de dar um tapinha no ombro do ruivo e lhe dar um abraço. Obrigado. E sim, estou ansioso por isso. Rory sorriu genuinamente, finalmente superando a ansiedade sobre sua descoberta que vinha sentindo nos últimos dias.
Quando vamos embora, ouvindo o amigo ruivo, Vicente foi até um sofá da sala. De madrugada, não é bom nos aventurarmos em território desconhecido à noite. Mas depois disso iremos direto para o nosso destino. Não estamos mais tão longe daquela área. Rory sentou-se na cama do quarto de 30 metros quadrados, decorado com poucas coisas por ser um lugar simples. Como procedemos com a caça ao pentagrama? Os pentagramas mágicos eram importantes para pessoas que conseguiam despertar seus poderes mágicos e para alguns tipos de seres mágicos. Eles estabilizaram o mana desses seres e lhes deram habilidades. Mas essa foi a parte mais superficial deste elemento vital do mundo mágico. Se analisados mais profundamente, os pentagramas mágicos não seriam vistos como meras ferramentas úteis principalmente aos humanos. Eram essências mágicas de diferentes tipos de seres que podiam ser encontrados em todo o reino. Resumindo, qualquer ser que não precisasse absorver pentagramas para se fortalecer poderia produzir essas essências em seu corpo. Então, uma certa besta mágica poderia gerar um pentagrama e desenvolvê-lo à medida que ficasse mais forte. Este pentagrama naturalmente teria características associadas à besta que o gerou, e seu nível, representado pela sua cor, seria equivalente ao refinamento mágico daquele ser. Isso não significava que um pentagrama vermelho de primeiro nível seria necessariamente formado depois que a besta amadurecesse e se tornasse uma besta de primeiro estágio. Isso pode acontecer com alguns, mas alguns seres poderiam terminar de formar seu pentagrama de primeiro nível quando já estavam no segundo estágio. Embora existissem vários níveis de magia, isso não significava que existissem o mesmo número de níveis diferentes de pentagramas. De qualquer forma, qualquer ser mágico que não precisasse absorver pentagramas para estabilizar seu poder, sejam feras, vegetais ou mesmo minerais, poderia gerar esse tipo de essência. Normalmente, quem gerava pentagramas eram seres mágicos, organismos com metabolismo mágico. Mas uma pedra ou um rio também poderiam produzir estas essências sob certas circunstâncias. Por exemplo, qualquer gema mágica era capaz de gerar pentagramas semelhantes ao poder da pessoa que a absorveu. Mas as gemas não eram seres vivos. Por que eles poderiam produzir pentagramas? A resposta a esta pergunta estava relacionada com a origem dos pentagramas, os elementos. Normalmente, os elementos da natureza estavam espalhados de forma caótica, de modo que não podiam se unir para formar essas essências únicas. O que aconteceu foi que foi somente dentro dos corpos vivos que esses elementos foram refinados até o ponto em que ocorreu uma transformação e essas essências especiais foram produzidas. Mas certas áreas deste vasto reino, sob certas circunstâncias, poderiam satisfazer os requisitos para criar um pentagrama ao longo do tempo. Devido à sua natureza espiritual especial, as gemas mágicas poderiam cumprir essas condições 100% das vezes. Mas estas condições poderiam ser satisfeitas por coisas diferentes. Uma pedra com a simples capacidade de absorver mana poderia, ao longo de incontáveis anos, um dia dar origem a um pentagrama. Um rio pode existir por milhões de anos e então, um dia, algo acontece e, de repente, nasce um pentagrama. As possibilidades eram infinitas. Como a formação desses pentagramas inanimados era tão especial, eles eram os mais valiosos para os mágicos. Eles não vieram de seres vivos, então nunca teriam nada neles que dificultasse a absorção dos mágicos. Ao mesmo tempo, eram muito mais puros que os produzidos pelos seres vivos e tinham as mesmas características dos produzidos pelas gemas mágicas, ou seja, de se desenvolverem junto com quem os absorveu. Mas também eram escassos, e nenhum dos dois jovens esperava encontrar nenhum no seu caminho agora. Vicente respondeu à pergunta do amigo. O livro que recebemos de Defiante Tairane nos levará a algum lugar. Não sei se pode nos ajudar a obter pentagramas, mas pretendo seguir o caminho até o fim antes de ir atrás do meu segundo pentagrama. Ponto. Dessa forma, quero caçar os pentagramas para pelo menos metade dos nossos homens. Não podemos subestimar essa área. Se até mesmo The Rock Gorge tem uma fera de terceiro estágio, não podemos descartar a possibilidade de que a floresta alpina do Pica-Pau tenha algo como isso também.
Então farei o mesmo, disse Rory. Se não encontrarmos uma criatura que seja muito compatível comigo, deixarei ela para caçar meu pentagrama depois que chegarmos ao final daquele mapa. Um mágico sempre usaria a palavra caça para se referir à busca por pentagramas. Afinal, a maioria deles foi criada por seres vivos, muitos dos quais podiam circular livremente. Então, caçar não era totalmente errado. Caçar pentagramas era como procurar um animal selvagem e depois domesticá-lo. Seria preciso encontrá-lo pelos rastros, persegui-lo e finalmente conquistá-lo. Mas mesmo depois disso, ainda seria necessário superar a vontade selvagem remanescente da criatura e dominar o pentagrama até que ele fosse integrado ao seu ser, NUV-I-L-B1-N. Por causa disso, os seres da raça deste grupo viam esse processo como uma caçada que poderia torná-los mais fortes ou matá-los. Assim como era perigoso para os humanos caçar javalis na Terra, poderia ser perigoso para os mágicos caçar pentagramas no Reino Polaris. Magos como eles queriam pentagramas, por outro lado, os seres vivos capazes de gerar essas essências se protegeriam, e não só isso, tentariam destruir e devorar seus inimigos, o que também poderia torná-los mais fortes. Pela importância do assunto e pelo perigo envolvido, os dois jovens conversaram sobre o assunto com seriedade, sem brincar com a situação, apenas porque eram talentosos e fortes para a idade. Tudo bem, vamos concentrar nossos esforços em ajudar nossos homens a obterem os pentagramas ideais para seu nível de talento. Vicente comentou antes de se levantar para voltar para seu quarto. Descanse o máximo que puder. Não poderemos fazer isso por alguns dias a partir de amanhã. Ok, você deveria fazer o mesmo, vice. Fim do capítulo. Capítulo 209 Ordens antes da caça. Dias depois, após o avanço de Rory sobre a vila pela qual seu grupo havia passado e parado por uma noite, o grupo continuou sua jornada em direção à floresta alpina do Pica-Pau. Não tendo encontrado grandes problemas para um grupo do seu nível, eles chegaram à entrada desta área florestal na parte oriental da província de Scott esta manhã. Ao seguirem pela estrada de terra à sua frente, as pessoas nas 3 carruagens da família Mazante já avistavam as montanhas ao redor, verdes nas partes mais baixas, mas cobertas de gelo nos picos. A vista era de tirar o fôlego, mas a abundância de plantas, animais e mana na área circundante era ainda mais notável. Impressionante! Este lugar parece perfeito para meditação. Sim, a mana livre por aqui parece mais densa do que em Milfal. Alguns dos homens que controlavam as carruagens comentaram entre si ao perceberem esse fato. Polaris Realm era um mundo vivo. Não apenas ilhas, continentes e tudo mais se movimentavam, mas também havia áreas com diferentes níveis de riqueza. Certos lugares eram muito melhores para o cultivo de certos tipos de culturas, enquanto outros eram muito bons para a meditação, o processo pelo qual os mágicos podiam absorver mana livre da natureza e fortalecer seus corpos, almas, etc. Pois certos seres vivos não dependiam apenas de quão abençoado era um determinado lugar. Às vezes, a qualidade de uma área dependia mais das características individuais dos seres. Uma área vulcânica pode ser vibrante por ser baseada em elementos direta ou indiretamente associados a altas temperaturas. Ainda assim, pode ser deplorável para um ser de natureza oposta. Os mágicos eram os seres mais complexos deste mundo, e dentro de uma mesma raça, podiam ter afinidades completamente diferentes, algo que não acontecia entre outras raças deste mundo. Mas mesmo com tantas possibilidades entre eles, a maioria tinha necessidades mais ou menos semelhantes, pois a maioria eram seres com talentos e afinidades medíocres. Como esta era uma área de afinidades elementares comuns, mas um pouco mais rica que a área de Milfal, todos perceberam a diferença entre sua cidade e este lugar. Este lugar é fascinante. Deve haver vários grupos de feras poderosas nesta área. Rory comentou com Vicente, imaginando que eles teriam que abrir caminho à força. Sim, considerando que esta é a casa dos pássaros pica-pau, esta tribo não pode ser fraca. Teremos que tomar cuidado com eles.
comentou Vicente, sentindo que os integrantes da raça que deu nome a esta região poderiam se tornar um problema para o seu grupo. Mas se tivermos problemas com esses seres, desde que não sejam muito perigosos, podemos conseguir bons pentagramas para nossos homens com afinidade elementar pela madeira, comentou Rory, sabendo que alguns homens de seu grupo poderiam se beneficiar com isso. Ao ouvir isso, Vicente disse às pessoas que estavam na frente de sua carruagem: "Vamos fazer uma parada. Quero conversar com todo o grupo antes de irmos mais fundo." "Ok, chefe." Num instante, o grupo de carruagens parou e todos os homens caminharam até a carruagem de Vicente e Rory. "A partir de agora encontraremos mais perigos em nossa jornada, mas não só isso, estamos entrando na área onde encontraremos os alvos mais fáceis para nossa caçada. Objetivo aqui. Quero caçar pelo menos 9 pentagramas nos próximos 3 dias. A maioria dos próprios seres formadores de pentagramas não se moviam livremente fora de seu domínio. Portanto, o grupo deles não poderia simplesmente continuar a jornada até o local indicado no mapa. Poderia até acontecer que um ou outro desses seres aparecesse sem que eles fossem atrás deles, mas era pouco provável que muitos desses seres chegassem até eles. Não só isso, mas cada pessoa tinha seu pentagrama ideal. Portanto, também poderia acontecer que nenhum ser compatível com os homens do grupo de Vicente aparecesse em seu caminho. O nome caça ao pentagrama não foi por acaso. Eles realmente tiveram que caçar. Assim, Vicente planejou montar acampamento assim que chegasse a uma área mais profunda da região onde pudessem estudar criaturas com potencial para ajudar seus homens. As pessoas de seu grupo sabiam como funcionava a caça ao pentagrama, pois era a matéria principal ensinada em todas as academias do reino. Mesmo as pessoas menos talentosas sabiam o básico, e todos concordaram prontamente, ansiosos para receber seus pentagramas. Disse Vicente: "Mas não posso prometer que todos vocês obterão os melhores pentagramas possíveis para o seu nível. Alguns de vocês provavelmente terão que absorver pentagramas vermelhos. O ideal para um mágico de segundo estágio era ter o primeiro pentagrama vermelho e o segundo laranja. Mas mesmo que houvesse apenas uma diferença de um nível entre estes dois tipos de pentagramas, a diferença era muito maior do que se poderia imaginar. Embora alguém no segundo estágio com o talento médio desses homens pudesse absorver um pentagrama vermelho com relativa facilidade, havia o risco de falhar com os pentagramas laranja. Acima disso, alguém poderia até morrer se ousasse absorver algo de nível superior. Os homens do grupo de Vicente tinham talentos rubro-laranjas, talentos baixos que tornariam toda a situação muito mais complicada para eles. Aqueles com talentos vermelhos tinham poucas chances de absorver pentagramas laranja. Sabendo disto, Vicente não esperou pelo momento em que alguns destes homens quisessem tentar algo mais difícil do que conseguiam suportar, mas deixou claro a todos que alguns teriam de aceitar algo mais próximo da sua realidade. O nível do pentagrama não limitava o seu futuro, apenas a sua capacidade de lutar com as suas habilidades. O potencial e o ritmo de progresso de um mago eram determinados pelo talento, algo que dificilmente poderia ser mudado. Como resultado, alguns membros da multidão sentiram pena de si próprios, mas não questionavam as palavras do seu líder, que sabia mais sobre estas teorias do que qualquer outra pessoa. Mesmo Rory não era páreo para o nível de conhecimento de Vicente e sabia que ele escolheria o nível do pentagrama que os homens ali iriam absorver. Tudo bem, vamos voltar ao caminho certo. Mas esteja pronto para agir. Tenha suas armas em mãos. Elas podem ajudá-lo a alcançar o melhor pentagrama que seu corpo pode suportar. Sim, chefe. Todos disseram simultaneamente antes de retornar à sua formação e se aprofundar na área florestal à frente para começar a caçada. Fim do capítulo. Capítulo 210 Início da caça. Horas depois de entrar na floresta alpina do Pica-Pau, Vicente e seu grupo deixaram as carruagens no local onde montariam um pequeno acampamento temporário. Como mágicos de baixo nível, suas necessidades eram muito semelhantes às das pessoas comuns sem Magic Gems. Eles precisavam descansar, comer e dormir.
Em suma, eles não poderiam simplesmente sair e explorar esta região desconhecida sem um local de descanso para o grupo retornar todos os dias. Depois de montar o acampamento naquele mesmo dia, o grupo se dividiria em dois, um grupo com menos membros para cuidar do acampamento e outro para realmente caçar pentagramas. Junto com 10 acólitos, 9 no nível 1 e 1 no nível 2, Vicente e Rory iriam em sua primeira caçada, em busca de vermelho pentagramas de alta qualidade para os menos talentosos de seus homens. 2 dias depois que o grupo de Vice começou sua jornada em busca de pentagramas para 9 de seus homens, eles encontraram com sucesso feras com pentagramas vermelhos. Depois de encontrar 3 desses seres daqueles 2 dias compatíveis com os menos dotados da primeira metade do grupo que absorveria os pentagramas, Vicente, Rory e 7 de seus homens fizeram o que puderam para ajudar aqueles 3. Os pentagramas tinham que ser conquistados. Isso significava que era preciso superar o desafio de absorver tal essência, o que se tornava muito difícil quando quem tentava fazê-lo não era o mesmo que matou a entidade que criou o pentagrama. Seguindo essa lógica, os homens do grupo basicamente ajudaram os 3 para limitar o espaço das feras que tinham os pentagramas compatíveis com elas, impedindo suas rotas de fuga, às vezes até imobilizando-as. Mas quanto mais se fizesse para derrotar um desses seres, mais fácil seria para eles absorverem o pentagrama gerado pelo ser derrotado. Assim, o grupo de Vicente evitou ao máximo envolver-se nas batalhas dos 3 homens, apenas participando quando necessário. Como resultado, durante esses 2 dias, 3 dos 10 homens que caçaram ao lado de Rory e Vice receberam seus novos pentagramas mágicos e os eventuais benefícios de obter tal coisa. Tendo caçado com sucesso o último desses pentagramas horas atrás, o grupo de Vicente estava atualmente no acampamento, descansando antes de retornar à caça. Ao amanhecer de um novo dia, Vicente e seu grupo acordaram cedo, em volta de uma fogueira, comendo e se preparando para sair novamente. Segurando uma bebida quente, Vicente olhou para o seu grupo e disse: "Hoje, quero que vocês 3 que já absorveram seus pentagramas fiquem para trás e ajudem a cuidar do acampamento. Manteremos nossa posição por mais 1 ou 2 dias e depois seguiremos em frente." O núcleo de cada área sempre foi o mais perigoso quando se tratava de território de feras. Afinal, dificilmente uma fera escolheria viver na periferia de uma área onde houvesse menos estruturas naturais para protegê-la ou dar-lhe vantagens geográficas. Portanto, em tais regiões, os seres mais fortes permaneceriam nas profundezas dessas áreas. Consequentemente, pentagramas melhores poderiam ser encontrados nas profundezas desses locais. Seguir em frente seria mais perigoso do que permanecer onde estavam, mas também aceleraria a jornada. Ou seja, as áreas externas eram mais seguras, mas seres poderosos as povoavam com menor densidade. Em outras palavras, encontrar um bom alvo ali pode ser mais difícil do que nas áreas mais perigosas, o que poderia aumentar o tempo de caça do grupo. Assim, Vicente quis passar ali um pouco de tempo antes de se aprofundar para cumprir o seu objetivo inicial de ter 9 dos seus homens com novos pentagramas antes de se dirigir ao ponto a que o mapa do grupo conduzia. Nos 2 dias seguintes, ele planejou alcançar mais alguns pentagramas vermelhos e talvez um laranja antes que o grupo continuasse na área. Os 3 homens que absorveram novos pentagramas eram agora muito mais fortes e podiam ser considerados mais poderosos do que os acólitos de nível 2 do grupo. Como tal, eles ficariam para trás para proteger seus cavalos e carruagens, enquanto outros 3 ocupariam seus lugares no grupo de caça. Após selecionar os 3 que se juntariam ao grupo na caçada daquele dia, Vicente levantou-se e disse: "O resto de vocês espere por nós até o anoitecer. Tentarei conseguir os pentagramas para nossos companheiros com talento vermelho antes do anoitecer." "Sim, chefe." Assim, o grupo de 10 soldados, Vice e Rory, partiu novamente, deixando 8 pessoas para trás. Caminhando com rifles nas mãos e revólveres nos cintos, Vice e seus 11 homens logo caminhavam como soldados em uma floresta, cada um vigiando em uma direção diferente e prestando atenção ao que estava ao seu redor.
Enquanto isso, Vicente tinha sua habilidade em uso, com seu pentagrama vermelho na frente de uma das mãos, enquanto usava suas habilidades magnéticas para sentir os seres vivos da área. Vicente conseguiu usar seus poderes para identificar a localização dos seres vivos na área e também informar seu nível de poder. Com isso, o grupo vinha buscando alvos com grandes chances de terem pentagramas formados em sua essência. Depois de encontrar uma criatura poucos minutos depois de deixar seu acampamento, Vice usou sinais especiais para indicá-la aos seus homens e alertou seu grupo para se mover silenciosamente ao redor do alvo. Todos no grupo começaram a se mover com mais cautela, usando o ambiente a seu favor, árvores e pedras para se esconderem enquanto se aproximavam do alvo. Rory usou um arbusto de uma planta incapaz de absorver mana para se esconder e logo viu uma fera de pelo branco, uma raposa, parada ao lado de uma poça d'água. Sentindo a aura daquela criatura do segundo estágio, Rory balançou a cabeça negativamente. Não é páreo para ninguém do nosso grupo. Ele lamentou, vendo que não faria sentido eles enfrentarem tal raposa. O que tornava a caça ao pentagrama tão demorada e cansativa não era apenas o facto de os caçadores terem de ter cuidado para não assustar os seus alvos, mas também o facto de frequentemente encontrarem criaturas que não eram compatíveis com os seus objetivos. Como ninguém ali havia um domador de feras, logo não só Rory mas todo o grupo se afastaria da fera e retornaria à sua caçada em busca de seres compatíveis com as pessoas do grupo. Mas não demoraria muito para que encontrassem o próximo alvo. Fim do capítulo. Não importa o quão devagar você vá, desde que não pare. Confúcio.